Ponto de vista. A opinião de António Filipe, membro do Comitê Central do PCP e professor universitário. Como se sabe, o Governo tem vindo a convidar os partidos políticos para reuniões relacionadas com determinadas áreas de atividade, com o objetivo, segundo o Governo informa, de dialogar com os partidos representados na Assembleia da República. Fez isso recentemente relativamente à matéria de imigração e fez isso mais recentemente ainda relativamente à matéria da corrupção. Aliás, nesta matéria já houve 2 rondas de reuniões. Depois, o que se vê é que o Governo acaba por apresentar as suas iniciativas sem ter em conta, efetivamente, aquilo que são as opiniões dos vários partidos da oposição. E podemos dizer isso, designadamente em relação à questão da imigração, em que houve um conjunto de reuniões, depois o Governo apresentou o célebre PowerPoint, apresentado pelo Ministro António Leitão Amaro, onde apresenta um conjunto de medidas com que, enfim, não me recordo de haver algum partido da oposição que tenha manifestado o seu apoio em relação àquelas medidas, uns por umas razões, outros por razões opostas. No que se refere agora à corrupção, o que vemos é que o Governo, que anunciou aos partidos com quem reuniu, e isso é público, por notícias já amplamente divulgadas através dos vários órgãos de comunicação social, é que o Governo, nesta quinta-feira, irá aprovar em Conselho de Ministros, não um diploma concreto, nem sequer uma resolução do Conselho de Ministros, mas, mais uma vez, um conjunto de medidas que são anunciadas para virem a ser tomadas no futuro. Ou seja, previsivelmente mais um PowerPoint. Bom, e é preciso dizer que isto é um simulacro de diálogo. Ou seja, o Governo ouve opiniões que os partidos transmitem, nem sequer avança com as suas próprias ideias, ou seja, fica numa posição de expectativa e com algum, não diria um compromisso, mas com uma afirmação da vontade do Ministro de poder vir a acolher ideias que lhe sejam transmitidas por outros partidos, mas depois o que se vê relativamente quer ao resultado final da imigração, quer aquilo que é previsível relativamente à corrupção, é que o Governo acaba por, no fundo, anunciar algo que faz com que, no fundo, essas reuniões acabem por ser relativamente irrelevantes. Ora bem, nós sabemos que o Governo, sendo minoritário, tem a necessidade de negociar, de chegar a consensos, de procurar obter apoios para as iniciativas que pretende levar por diante. Mas aquilo que está a ser feito não é bem isso. Aquilo que está a ser feito é uma espécie de simulação de um diálogo que manifestamente não existe e que, apesar dessas reuniões, depois o Governo, quando apresenta as suas medidas, no fundo, não sabe quem são os partidos que estão disponíveis para as apoiar, porque de facto não houve aqui nenhuma perspectiva de negociação que leva a supor que há determinadas medidas que à partida são apresentadas já com garantias de poderem ter um apoio parlamentar. E portanto é esta situação em que estamos, ou seja, o Governo tem uma necessidade mediática de se apresentar como um governo aberto ao diálogo com os vários partidos, mas depois persiste a ambiguidade sobre com quem é que o governo pretende afinal entender-se. E evidentemente que isto é um sintoma, de facto, da situação de grande instabilidade que o país está a viver, a consequência das últimas eleições legislativas, e que lança, de facto, um quadro de grande incerteza sobre qual vai ser a evolução do quadro político nacional, designadamente no âmbito da Assembleia da República, sabendo-se todos a importância que este órgão de soberania tem relativamente ao futuro da legislação, às medidas legislativas que venham a ser aprovadas e, evidentemente, com tudo o que isso tem a ver com a governação do país. Mas vamos ver, foi anunciado que na próxima quinta-feira o Governo anunciará as suas medidas de combate à corrupção e é com alguma expectativa que aguardamos aquilo que venha a ser apresentado para ver se daí surge apenas um conjunto vazio ou se há a perspectiva real de poder haver iniciativas que tenham um real impacto relativamente ao combate à corrupção, que é de facto um combate de civilização. Ponto de vista. A opinião de António Filipe, membro do Comitê Central do PCP e professor universitário.